Fala, minha galerinha, estamos aqui de volta para a nossa segunda aula de revisão, segunda e última aula de revisão de História do Maranhão, agora com os séculos XIX e século XX. Na aula passada nós trabalhamos o século XVI, os projetos de colonização do Maranhão que não deram certo, o século XVII, os pontos principais, e o século XVIII, os pontos principais, que a gente acredita que se cair na prova, pode cair um desses tópicos que nós trabalhamos na aula passada. Agora século XIX, século XX. Honestamente, pessoal, a nossa aposta está nesses séculos para a prova da UEMA. Se for cair questão de Maranhão, esperamos que caia, venha a questão de Maranhão, esperamos que venha até mais de uma questão de Maranhão, a gente acredita que está depositado no século XIX e no século XX. Só que eu não vou dar spoiler para vocês. Eu vou falar no decorrer da aula quais são as nossas apostas, certo? Por isso que a gente vai abordando aquilo que a gente acha de mais importante, tá? Agora, a partir do século XIX e século XX, a gente tem um foco muito direcionado para movimentos sociais. De uma maneira geral, nos outros, porque a gente trabalhou a invasão holandesa, trabalhou a invasão francesa, então conflitos, chegamos a citar a revolta de Beckman, que a gente acha que não cai, mas agora, século XIX e século XX, vão proliferar movimentos sociais. Conflitos, movimento político, revolta, etc. e tal. Só na fase da República a gente fala de cerca de 8, só na República. Então tem muita coisa para falar, tá? Mas a gente vai direto ao ponto. A gente não tem como aprofundar e a gente, nas nossas aulas que nós já tivemos, já trabalhou muito isso. Estamos aqui à disposição de vocês sempre. Vamos lá, pessoal. Século XIX, tá? Maranhão no século XIX, tá? Começando aqui pelo século XIX. Aqui um pequeno roteirinho sobre Maranhão no século XIX. A gente enquadra, obviamente, Maranhão está dentro do Brasil, está inserido dentro do contexto brasileiro, e aí a gente enquadra dentro da divisão tradicional. Período joanino, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado e proclamação da República, os primeiros anos da República ali no final do século XIX. Porém, nem tudo o que se passa no Maranhão, em cada fase, vai ser exatamente parecido, tampouco igual, com o que se passa no Brasil. Eu já começo dizendo isso pelo período joanino. Por quê? O período joanino na história do Brasil é um período extremamente intenso e que, dependendo da região do Brasil, era muito conflituoso, era muita instabilidade política e o colonialismo português estava em terrível crise. Já no Maranhão, vou logo adiantar para vocês, aqui, no Maranhão, a gente vai ver uma outra situação. Se por um lado ocorre muita instabilidade no período joanino de uma maneira geral, no aspecto não nacional, porque o Brasil ainda não era um estado nacional, mas no aspecto geral no Brasil, vamos lá, abertura dos portos beneficiou os ingleses. Tratado de Comércio e Navegação beneficiou os ingleses. A elevação do Brasil à Reino Unido, a Portugal e Algarves. Depois, invasão da província Cisplatina, conquista da província Cisplatina, atual Uruguai. Revolução Pernambucana, Revolução do Porto, retorno à família real, processo de independência lá em 1822. Então, muito, muito agitado, muito conturbado. Economicamente, região açucareira, decadente, certo? Como estava o sudeste do Brasil? Não estava bem economicamente também, certo? O café ainda não havia se tornado o produto, né? O principal produto, aquele produto que viria a ser, principalmente a partir do período regencial para frente, certo? Mas e o Maranhão nesse contexto, né, de período joanino? O Maranhão ainda surfava na onda do cenário favorável que começou a ser construído lá pelas políticas de Pombal, certo? Então, Pombal estruturou a economia em torno do arroz, do algodão, baseado na mão de obra escravizada que começou a chegar em grande quantidade, né, com a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, e isso foi beneficiando o Maranhão. A partir da década de 1780 até 1820, ou seja, até o final do período joanino, o Maranhão tinha crescimento econômico, como vocês olham aí, e dinamicidade comercial. Agora, quando a gente entra no primeiro reinado, a coisa muda, galera. Aí vai se tornando vai se criando um ambiente terrível no Maranhão. Primeiro reinado do período regencial, o Maranhão mergulha numa crise, decadência, instabilidade, conflito, confusão, tiro, porrada, bomba, sem precedentes. São 2 décadas extremamente conflituosas no Maranhão, que vão desaguar lá no principal conflito do século XIX, que é a baleada, indiscutivelmente, que sempre é uma possibilidade de cair em prova. Sempre é uma possibilidade de cair em prova baleada, indiscutivelmente. São os 2 conteúdos em termos de revoltas, de conflitos, de movimentos sociais mais recorrentes. É Beckman, como eu falei lá atrás, mas caiu ano passado, a referência é Beckman. Então, nunca está descartada a possibilidade de cair uma baleada. Então, não custa nada vocês revisitarem o conteúdo, beleza? Nós vamos comentar aqui um pouquinho dela, certo? Mas a baleada, ela é o desfecho de um cenário conflituoso que vem desde o processo de independência do Brasil. Adesão do Maranhão à independência, blá, 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 que vai aparecer aqui, certo? Então, outro aspecto que a gente vai falar muito do Maranhão, né, vou deixar mais para falar para frente para não dar spoiler e não me perder aqui.
Mas no período junino as coisas não estavam mal economicamente. Havia uma estabilidade, a economia crescia, o comércio ia bem, a presença inglesa crescente aqui, a presença comercial inglesa crescente. Então o Maranhão, a elite maranhense não se considerava ruim ou estava passando por momentos ruins, certo? Mas quando chega no primeiro reinado, galera, a coisa começa a mudar, como eu falei para vocês, certo? Primeira adesão do Maranhão à independência. Caiu uma questão, foi em 2021 ou 2022. Houve um ano, foi em 2021, teve um ano que caíram que foram duas provas da UEMA. Em uma das duas provas da UEMA, ou foi 2021 ou foi 2022, né? Em função da pandemia, foram duas provas no mesmo ano. Caiu uma questão de adesão do Maranhão à independência, certo? Sobre a Batalha do Genipapo, tá? Caiu, certo? Então, conflito, né? Porque o Maranhão não aderiu logo à independência, havia muita resistência portuguesa, e aí os conflitos no interior, pelo interior, pela independência e a resistência portuguesa, e também a presença do Lord Cochrane, eu não sei como é que se pronuncia o nome desse rapaz, desse mercenário, aqui sitiando a ilha de São Luís, beleza? Certo? Então, a adesão do Maranhão à independência. Depois da adesão do Maranhão à independência, Maranhão aderiu à independência, o que a gente vai observar? A Guerra dos Três Beis, ou Brucinadas, em referência a um dos protagonistas desses conflitos, que apareciam três famílias envolvidas nessas disputas políticas logo após a independência. Imediatamente após a independência. Família Bruce, Inácio Bruce, família Burgos, Burgos era, tem a figura do Burgos, Félix Burgos, e o Lourenço Belfort, né? Tinha o Lourenço Belfort, família Belfort, que estava, por isso que a gente fala de Guerra dos Três Beis, disputas políticas, protagonizadas principalmente pelo Inácio Bruce, certo? Que obrigou a trazer de volta a Lord Cochrane em 1824 para acabar com a confusão aqui no Maranhão e destituir Inácio Bruce. Essa confusão, disputa política, galera, a elite brigando pelo poder político no Maranhão, logo após a independência aqui, e Dom Pedro I colocando o seu poder através do mercenário Lord Cochrane para estabelecer essa autoridade no Maranhão, certo? Também ao longo dessa... Então, o cenário é conflituoso. E a economia do Maranhão desmoronando, porque Estados Unidos e Inglaterra retomaram o seu comércio. E a economia do Maranhão muito dependente do que acontecia no mercado internacional, certo? E aí foi desmoronando a economia do algodão e do arroz, tá? Então, essas são marcas da década de 20, primeiro reinado. Quando chega na década de 30, pós a abdicação de Dom Pedro I, ocorre a Setembrada e Novembrada, bem aqui aparece, que também é chamada de motim do Campo do Ourique, certo? Setembrada e Novembrada, a principal característica, movimento para expulsar os portugueses dos principais postos políticos, judiciários, comerciais, na igreja, expulsão. É um movimento anti-lusitano, que no primeiro momento, nós temos dois momentos. Um momento que ocorre na cidade de São Luís, certo? E depois avança para o interior, a Setembrada e depois Novembrada, no mesmo ano, tá? Então, é um movimento, sobretudo, anti-lusitano, tá? Setembrada e Novembrada. Então, fiquem atentos a ela, porque 1831 já é período regencial, tá? E, como resultado, ainda teve a República dos Pastos Bons, que não aparece referência que eu acredito que não apareceu, não sei se apareceu, nem vi, certo? E que é a República dos Pastos Bons, que era a defesa de república no centro-sul do Maranhão, em vários municípios do sertão maranhense. E o desfecho de todo esse cenário conflituoso ocorre com a Balaiada, a Revolução do Maranhão, certo? Então, a Balaiada, como resultado de todo esse cenário de conflitos, de crise econômica, de exploração da população pobre, sertaneja, camponesa, livres, pobres, mestiços, escravizados, certo? No contexto de período regencial de disputa entre liberais, bentivis e conservadores cabanos, e se você olha a cronologia da Balaiada de 1838 até 1841, então quer dizer que ela começa na época que os conservadores estavam no poder, adotando medidas centralizadoras como a lei interpretativa ao ato adicional, que aqui no Maranhão foi expressada através da lei dos prefeitos, que eram medidas centralizadoras. Os liberais queriam mais descentralização, os conservadores queriam mais descentralização, certo? Então, politicamente, governo conservador, centralizador. Medidas, lei interpretativa auto adicional, para acabar com o ato adicional que era dos liberais que governaram anteriormente, e voltar com centralismo, cada vez maior, através da lei dos prefeitos, certo? Que os prefeitos precisavam ser nomeados, ou seja, controle centralizador sobre a administração provincial do Maranhão.
certo? O cenário econômico de decadência econômica total. A decadência econômica do Maranhão vai até a década de 1860. Até a década de 60. Então é crise mesmo, é terra arrasada, certo? Na economia do Maranhão, na agricultura do Maranhão. E também nessa agricultura para exportação, né? Num cenário como esse, a agricultura familiar para o mercado interno ela vai continuar existindo. Mas para exportação, crise total. E quanto mais dificuldades econômicas dos ricos, mais exploração sobre os pobres, mais perseguição, mais violência, né? Com os sertanejos, com as filhas de Manuel Francisco dos Anjos, que foram estupradas por um militar, né? Com a prisão do Raimundo Gomes, que é o cara preta, que é que são líderes do movimento, e com o movimento de mais de 3 mil quilombolas, que é a balaiada, ou que é o movimento quilombola liderado por Preto Cosme ou Negro Cosme, certo? É uma revolta que ela é inicialmente apoiada por liberais, porque não estavam no poder, mas quando eles veem que o movimento perde o controle, é o movimento popular que perde o controle, os liberais não querem tirar o corpo fora. Eles não vão apoiar mais. E vão, né, e o governo imperial, quando Dom Pedro assumir, em 1840, vai mandar o Luiz Alves de Lima e Silva, que viria a ser chamado de Duque de Caxias, para pacificar o processo, ou seja, reprimir, perdoando líderes livres mestiços, mas não perdoando os quilombolas, e o Negro Cosme foi executado, certo? A balaiada nunca vai deixar de ser tema, então eu precisava falar dela. Mas vamos avançar para o que nós acreditamos mais que pode cair, galera. Aí nós chegamos aqui, pessoal, certo? Segundo reinado, o que nós temos aqui? Sociedade maranhense, estado de poucos, exclusão de muito. O estado de pouco construído com essas poucas épocas de enriquecimento econômico, que vai gerar o mito da Atenas por esses intelectuais, filhos de gente que prosperou em determinadas épocas e que vão se acreditar intelectuais melhores do que qualquer outra sociedade do Brasil. É a ideologia da singularidade. Né? Depois aparece de novo aqui mais sobre o mito da Atenas brasileira. Tá? O que mais? Os quilombos do Maranhão Imperial. Se aumenta o número de escravos até a Lei Eusébio de Queiroz, está crescendo o número de escravos até antes da Lei Eusébio de Queiroz, então vai aumentar o número de resistência, vai aumentar o número de quilombos, vai aumentar o número de fugas, vai aumentar o número de revolta de escravos, certo? Na própria balaiada, a revolta do quilombo de Lagoa Amarela, de Negro Cosme, é um exemplo disso, certamente o maior exemplo, tá? Então, com a Lei Eusébio de Queiroz, obviamente, com a crise da escravidão gradativa a partir de 1850 do Eusébio de Queiroz, o Maranhão vai ser um desses locais que vai começar também a mandar escravizados para a região Centro-Sul, especialmente ali Rio de Janeiro, certo? Para regiões que precisavam, demandavam escravizados. Beleza? O que mais aqui? Mulher no Império. Aí destaque Paraná Jansen, Maria Firmina e Catarina Mina. Eu não vou perder tempo aqui agora falando sobre isso, não seria uma perda de tempo, mas para eu reformular minha fala. Eu não vou falar disso aqui agora, porque mais na frente eu vou fazer um destaque para 6 mulheres na história do Maranhão. Na possibilidade de cair qualquer uma delas, a gente saber do que se trata. Quem são essas mulheres? E aí entra aí a Ana Jansen, que caiu em 2023, Maria Firmina, caiu ali em 2022, se não me engano, e Catarina Mina, que eu não me lembro, não me recordo dela aparecer na prova, e que daria uma excelente questão falando sobre a existência, a atuação, a vivência de Catarina Mina. Cultura maranhense. Esses intelectuais de primeira, segunda, terceira geração de intelectuais, Gonçalves Dias, né, Gonçalves Dias, Gomes de Souza, Aloysio, Arthur Azevedo, essa geração de intelectuais, Antônio Henriques Leal, Dunchi de Abrantes, esses intelectuais são provenientes de determinadas épocas de crescimento econômico. Algumas dessas famílias ricas mandavam seus filhos para estudar na Europa. Esses filhos estudavam, voltavam muito intelectualizados, se tornaram todo tipo de intelectual, jurista, poeta, literato, etc. e tal, jornalista como João Lisboa, certo? E o Maranhão passou a acreditar, construir para si uma história de que era diferente de todo o resto do Brasil, Atenas brasileira, estendendo para todo o estado uma especificidade que era de um pequeno grupo de intelectuais, o que gera esse sentimento de superioridade, conhecido como ideologia da singularidade. Fiz questão, num dos simulados do EMA aqui da RF, sobre essa ideologia da singularidade, certo? Uma questão que a galera gostou muito. De verdade, meu povo, foi muito massa a questão, né? Muita gente veio falar comigo sobre ela. Então vamos lá, pessoal. Aí o que mais tem aqui? O cenário econômico. Aí o que eu coloquei para vocês. Eu queria ter colocado em gráfico, mas eu acabei colocando bem aqui, simplesinho e didático nessa caixinha aqui, sobre os ciclos econômicos do Maranhão no século XIX. Eu começo lá, o primeiro ciclo lá do final do século XVIII até 1820, de crescimento econômico, decadência de 1820 a 1860, vem a Guerra de Secessão, a guerra lá civil dos Estados Unidos. Aí o Maranhão ele consegue retomar seu crescimento agrícola com
com o algodão e com o açúcar, agora nesse segundo momento, é um surto, né, de agrícola, de melhora na economia maranhense, mas foi rápido, porque uma vez que os Estados Unidos se recuperou e outros fatores externos, de concorrência externa, o Maranhão começou a declinar de novo. A partir da década de 70 para 80, a economia do Maranhão começa a estar em declínio. Mas, em função dos lucros gerados pela economia do Maranhão no século XIX, nessa segunda fase, parte desses lucros foram investidos em fábricas no Maranhão. Perdão, galera. Fábricas no Maranhão, certo? Então, fábricas para a produção de mercadorias para o mercado interno no Maranhão. Todo de coisa, parafuso, sabão, etc e tal, né? Para mercado interno, certo? Vamos avançar aqui, galera. Vamos avançar. Aí nós temos duas questõezinhas. Essa questão nós elaboramos para o nosso último simulado da UEMA que aconteceu há poucos poucas semanas aconteceu. Eu peguei, aí nós entramos num ponto, pessoal. Eu trouxe essa questão de novo pelo seguinte, eu disse que não ia dar spoiler no início da aula. Agora eu vou dizer para vocês, um dos pontos que a gente acredita que pode aparecer tranquilamente numa prova é, mais uma vez, referência a Maria Firmina dos Reis, certo? Lá na obra Cantos à Beira-Mar, quando nesta obra ela já expressa sentimento nacionalista no contexto de Guerra do Paraguai, certo? Tem dois poemas que me chamam a atenção. Esse aqui foi o que eu escolhi, a Partida dos Voluntários da Pátria do Maranhão, Voluntários da Pátria, Guerra do Paraguai. E o outro vou me lembrar agora, é sobre a passagem de Humaitá. Eu não estou lembrando agora o título, né? Mas é sobre a passagem de Humaitá, que é o título do poema dela, certo? Que fala sobre a Guerra do Paraguai, tá? Então, no que diz respeito à partida dos voluntários da Pátria do Maranhão, né? Ainda vai ter o retorno dos voluntários à capitania de Guimarães, que ela vai destacar, certo? A exaltação dos voluntários que voltaram para a capitania de Guimarães, certo? Aí o que a gente fez? A gente procurou pegar a obra de Maria Firmina dos Reis, né, dentro de uma poesia que ela vai utilizar, que ela vai fazer referência à Guerra do Paraguai, não somente a Guerra do Paraguai, mas um aspecto específico da Guerra do Paraguai, que é a presença dos voluntários da pátria na Guerra do Paraguai, certo? Para a gente fazer essa discussão. Então, nessa perspectiva de que pode cair uma questão girando em torno dessas temáticas. Guerra do Paraguai, através de uma poesia de Maria Firmina dos Reis, ou então, discussão sobre a lei dos voluntários da pátria, certo? Vamos ler aqui a questão, tá? O fragmento acima da poesia de Maria Firmina dos Reis expressa claramente um sentimento de nacionalismo no contexto da Guerra do Paraguai de 1864 a 70, por meio de uma referência direta aos voluntários da pátria, exaltando voluntários do Maranhão que foram a referida guerra. Tal referência da Maria Firmina remete também à lei dos voluntários da pátria, criada. Então, na realidade, o que ele está perguntando? A lei dos tal referência da Maria Firmina também remete também à lei dos voluntários da pátria, criada com propósito. Então, quer saber, o comando, quer saber o propósito da criação da lei dos voluntários da pátria. Vamos ver as alternativas. Na letra A, diz que a lei dos voluntários da pátria foi criada para incentivar escravos a lutarem na Guerra do Paraguai, com a promessa de conquista da liberdade em caso de retorno do conflito. Pegaram a lei pelo meio e colocaram como se esse fosse o propósito da lei. A lei não foi criada para incluir escravos na guerra. A lei não foi criada com esse propósito. A lei do voluntário da pátria, ela foi criada para que os cidadãos livres, brancos, libertos, mestiços, mas livres, se voluntariassem a ir para a guerra, certo? Uma vez que começou a morrer muito soldado, essa lei foi estendida para incluir escravizados como voluntários. Voluntários por conta própria ou voluntariados de maneira compulsória pelos seus senhores para lutar, com uma promessa de alforria. Não de abolição, mas de alforria, de fim da sua própria escravidão, certo? Então, na letra B vai dizer o seguinte: originalmente a regimentar recrutas livres para a guerra. Contudo, foi somente com o aumento do número de baixas militares que a lei estendeu o recrutamento aos escravizados. Que eu acabei de falar. Só pode ser essa alternativa, galera. Não tem como ser outra, né? Ela foi criada para regimentar, para convocar, para trazer voluntários por conta própria, livres, brancos, mestiços, libertos, mas não inicialmente escravizados. Com a morte de grande quantidade de soldados, que se estendeu a possibilidade de entrada de escravizados com a promessa de liberdade e uma série de outras coisas, salário, beneficiar as famílias dos escravizados de alguma forma, prestígio e tudo mais, que na prática não foi cumprida pelo governo e em determinadas situações havia até a reescravização de pessoas, soldados, ex-combatentes que voltaram da Guerra do Paraguai. Vamos ver o erro da letra C.
Para mim é letra B, galera. Para mim é letra B. Vamos ver direitinho. C. Permitir que os senhores enviassem escravizados em substituição ao serviço militar, recebendo do Estado um valor indenizatório. Ela foi criada com esse sentido para mandar escravizados? Não, já falamos isso, então não pode. Abolir a escravidão, a gente nem continua, a gente nem perde tempo. Não foi criada para abolir a escravidão. Não dá para dizer que é uma lei abolicionista. Tá? É uma lei muito específica para um momento específico de guerra, certo? Letra E. Permitir que os senhores enviassem seus escravizados como forma de substituição da obrigatoriedade de prestação de serviço militar de seus filhos, recebendo o Estado valor indenizatório. Se vocês forem ver a letra E e a letra C, estão dizendo a mesma coisa. A primeira fala que os senhores estão mandando seus escravos no seu lugar. A segunda está dizendo que os senhores estão mandando os escravos no lugar dos seus filhos. É o mesmo sentido. A lei não foi criada com essa finalidade. A lei foi criada com a finalidade de recrutar pessoas e depois os escravizados em segundo momento. Por isso, letra B. A outra questão, galera, é outra coisa que a UEMA tem trazido isso pra gente. Em 2023, pessoal, das 5 questões de história, 4 foram referência à história das mulheres. Das 5. A única que não foi, inclusive, foi a questão da obra sobre Gonçalves Dias. A obra de Gonçalves Dias da época, certo? Que é primeiros contos, tá? Todas as outras, mulheres na Idade Média, a outra, Mães da Praça de Maio na Argentina, a outra, se eu não me engano, as mulheres que lutaram na independência de Moçambique, eu acredito que tenha sido isso, mas foi história da África, mulheres na história da África, e a outra foi Ana Jansen. Então, o que é a UEMA? A UEMA é temática, galera, vocês sabem disso. A UEMA, tendo isso em vista, a possibilidade de UEMA trazer história das mulheres, fazendo referência a alguma mulher, não necessariamente somente a Maria Firmina dos Reis, é muito grande. Por isso que eu vou trazer para vocês, não é necessariamente uma questão, é um exercício mental que eu já venho fazendo com o nosso aluno da RF presencialmente. E aí eu estou compartilhando com todo mundo agora aqui. Olha aqui, pessoal. Eu elaborei essa questão para você enumerar os números de acordo com as informações corretas. Tem aqui o nome de 6 mulheres ao longo da história do Maranhão e a gente vai enumerar corretamente para ver quais são as mulheres que se enquadram em cada uma dessas informações. Então, vamos lá. Nós temos aqui a Maria José Aragão, Maria José Aragão, 2, Ana Joaquina Jansen Pereira, 3, Maria Firmina dos Reis, 4, Emília Amália Pinto de Magalhães, quem é? 5º, Ana Rosa Viana Ribeiro. E 6º, Catarina Rosa Pereira de Jesus, conhecida como Catarina Mina. Tá? Vamos identificar. Na primeira está dizendo, escritora pioneira, primeira romancista negra do Brasil, nascida em Guimarães, Maranhão, em 1822, teve como obra, nós já sabemos de que se trata, né? É número. Maria Firmina está onde? 3. Né? Eu não vai aparecer aqui ainda não, mas deve aparecer já já. Tá? Então, vai aparecer já já. Então, teve como obras destaque Úrsula e a Escrava, que caiu em 2022, certo? O ano de A Escrava ou foi 2021 ou foi 2022, foi um desses dois anos. O que mais? Teve como obra tal, com características feministas e abolicionistas, abordando sobretudo temas como igualdade racial e de gênero. Beleza, Maria Firmina. Então, número 3. O próximo, militante comunista, eu apostaria. Na verdade, eu quero ver uma questão sobre essa mulher bem aqui. Eu quero ver na prova, eu já venho falando isso. Quem acompanha minhas aulas sabe, galera, que eu venho falando muito tempo sobre essa mulher bem aqui. Militante comunista que protagonizou muitas lutas por justiça e igualdade contra o autoritarismo no Maranhão. Desde o vitorianismo, em 1846, lutou desde o vitorianismo em 1846, a oligarquia de Vitorino Ferreira, até a ditadura militar de 1964 a 85, sendo presa e torturada por mais de uma ocasião durante a vigência da ditadura. Foi presa no AI-1, foi presa no AI-5. Aqui é Maria José Aragão. A Maria Aragão, conhecida pela Praça Maria Aragão, certo? Então aqui é ela. Né? Mais na frente tem até um slide com mais informações sobre ela, certo? 3. Respeitada ex-escrava, empreendedora e abolicionista que conquistou a liberdade prosperando na venda de comida e outros produtos para comerciantes portugueses, tornando-se senhora de posse no século XIX. Catarina Mina. Hoje existe, aonde ela colocava a banquinha dela no início, lá no século XIX, é chamado de Beco Catarina Mina. Então, mulher negra, ex-escrava, conquistou sua liberdade, galera. Então, cabe perfeitamente numa prova da UEMA, vocês haverão de concordar comigo, né? Beleza, Catarina Mina. Não estou mais nem olhando a numeração. Vai aparecer a ordem aqui, certo? Próximo. Protagonizou um caso raro e emblemático de empoderamento feminino escandaloso para a elite conservadora no século XIX. Ao abandonar um casamento fracassado com um homem violento e posteriormente casando-se com um homem, não casando-se oficialmente, mas vivendo maritalmente, certo? Porque não havia divórcio nessa época, certo? Casando-se, botei até entre aspas, com um homem que seria o pai de seus filhos. Quem são os filhos dessa mulher? Aloísio e Arthur Azevedo.
Emília Amália Pinto de Magalhães. Seu Aloísio e seu Arthur Azevedo discriminavam a mãe pela sua história pregressa, por ter abandonado um marido num relacionamento fracassado. Numa mulher que teve força porque ela sabia o que ela ia enfrentar. Ela passou a se tornar um páreo na sociedade, certo? Então, merece esse destaque. Já pensou uma questão surpreendente trazendo essa questão da mãe de Aloísio de Arthur Azevedo? Certo? Emília Amália Pinto de Magalhães. E, obviamente, acaba sobrando... Não, ainda tem a penúltima. Mulher sádica. Ah, nós já sabemos quem é, né? Mulher sádica. De família poderosa que tinha o prazer em torturar seus escravos e que protagonizou um dos crimes mais bárbaros contra duas crianças escravizadas ao matá-las após torturá-las em plena vigência do movimento abolicionista em 1876. Um episódio que ficou marcado como crime da baronesa. Foi presa, julgada e absolvida. Mas mesmo é o crime da baronesa. Não, isso aqui é Ana Jansen, é claro, não tem como. Galera, não é Ana Jansen. A gente fala tanto de Ana Jansen, parece que só Ana Jansen que era cruel com o escravo, que era a senhora de escravo, que fazia acontecia. Não é. É Ana Rosa, a baronesa de Grajaú. Ana Rosa Viana Ribeiro, esposa do barão de Grajaú, certo? E mesmo ela tendo sido absolvida, foi o primeiro caso de uma pessoa da elite que foi presa. Ela chegou a ser presa, foi julgada e absolvida, certo? Então é Ana Rosa. E a questão de 2023, maravilhosa questão de 2023 sobre Ana Jansen. Matrona de grande poder econômico e político em meados do século XIX, em uma sociedade em que sequer permitiu o voto feminino, estigmatizada como símbolo da crueldade escravocrata, numa sociedade escravocrata, uma sociedade que já era escravocrata e cruel em sua generalidade. Claro, mas parece que era só na Jansen. Parece que os senhores escravocratas eles não aparecem. Só se fala na Jansen como pessoa que maltratava, que torturava, que se viciava os escravos. Certo? Vamos aqui para a ordem, galera. Tá? Se vocês observarem com atenção, e vocês vão observar com atenção, vocês vão ver que a ordem é essa. A não ser que eu tenha errado. 2, Ana Jansen, né? 5, aqui, de trás para frente, Ana Rosa. 4, Emília Amália, cadê? 4. Respeitada ex-escrava, Catarina Mina. 6. Militante comunista, Maria Aragão, cadê? 1, tá certo? Escritora, Maria Filomena dos Reis. Com isso, nós passamos imediatamente para a República, galera, tá bom? Porque o tempo é curto aqui, eu tenho que correr. Vamos lá, Maranhão no século XX. Passagem do século XIX para o século XX, Maranhão no século XX. Eu vou ser bem rápido, galera. Olha, aqui eu vou destacar, pedir que vocês revejam, que vocês repassem, que não conhece, dá uma pesquisadinha sobre esses temas. Maranhão com foco nos movimentos sociais. O primeiro destaque que eu dou para Maranhão com foco nos movimentos sociais na passagem do século XIX e século XX é o massacre de 17 de novembro de 1889. 2 dias da proclamação da República, 2 dias depois da proclamação da República, o massacre de dezenas de pessoas, uma multidão de pessoas ex-escravizadas que foram protestar contra a proclamação da República porque viam na proclamação da República uma possibilidade de reescravização, foram até o jornal O Globo, ligado ao republicanismo aqui em São Luís, não tem nada a ver com a família Globo, né? Foram lá para protestar contra a República com medo da reescravização, porque eles associavam a sua liberdade e a abolição à Lei Áurea, à monarquia. Então havia esse medo real. E nem todos os senhores de escravos já haviam se libertado dos seus escravos. Estavam mantendo aqui clandestinamente escravos, até mesmo na ilha de São Luís, pessoas em condição de escravos, sendo que a Lei Áurea já estava em vigência, certo? E houve um massacre. Os números oficiais falam em 4 mortos, mas pode ter havido um erro na contabilidade e mais mortos nesse massacre de 17 de novembro. Daria uma questão perfeitamente. Massacre de população ex-escrava, massacre de população negra 2 dias após a abolição da escravidão. Aí a proclamação da República, tá? Aí, movimentos sociais. Eu não vou ter como, galera, adentrar, mas eu quero que vocês fiquem de olho. Nós já ajudamos isso presencialmente muitas vezes, então fiquem de olho. Guerra do Leda contra a oligarquia Benedito Leite, certo? Leão Leda contra Benedito Leite. É um modelo maranhense de banditismo social que não é cangaço, certo? Massacre de Alto Alegre de Barra do Corda, que foi o massacre de 500 indígenas da etnia Guajajara, por causa da violência cometida contra os indígenas na região, especialmente as crianças que eram tiradas de suas famílias e proibidas de voltar para suas famílias. Manuel Bernardino, adoro, Lene do Sertão, década de 20, vocês sabem disso. Eu até me empolgo falar de Lene do Sertão, o cara que lutou contra a República Velha, contra o coronelismo e contra a oligarquia de Urbano Santos, certo? E que depois participou, entrou para participar da Coluna Prestes, quando a Coluna Prestes passou aqui no Maranhão na década de 20, meados da década de 20, certo? Quartelada de 22, a tentativa de golpe de tomar o governo do estado do Maranhão, porque havia sido eleito um candidato do oligarca da época, que é Urbano Santos. Os dois oligarcas do Maranhão, primeiro Benedito Leite, nessa época, segundo Urbano Santos.
Os dois vão utilizar o mesmo modo operante de coronelismo que vocês conhecem, políticos, governadores, coronelismo, clientelismo, voto de cabresto, café com leite, tudo isso, certo? Então, com muito poder oligarca. Revolução de 30 no Maranhão, a derrubada da República Velha no Maranhão, com o Reis Perdigão e alguns militares que derrubaram, e aí se inicia a Era Vargas. Sobre a Era Vargas eu não vou perder tempo, galera. Se for cair a Era Vargas, vamos imaginar, se for cair a Era Vargas no Maranhão, o que deveria cair, ou que possivelmente, ou que provavelmente cairia de Vargas? Paulo Martins de Souza Ramos. Essa é a expressão de Vargas do Maranhão. Então, quando a gente pensa em expressão de Vargas do Maranhão ou Vargas do Maranhão, nós estamos querendo dizer o que com isso? Que ele vai adotar o getulismo no Maranhão, adaptado à realidade do Maranhão. Governo centralizador, governo autoritário, governo intervencionista, governo investidor na economia, governo saneador, governo organizador, governo gerenciador de todo o processo. O que é que Paulo Martins de Souza Ramos não vai conseguir fazer? Ele é mais chamado de Paulo Ramos ou Paulo Martins, certo? Se aparecer uma questão. O que é que pode aparecer de Paulo Martins numa questão? O que ele não conseguiu fazer de Vargas? Ele não conseguiu alavancar a indústria. Porque a própria lei trabalhista de Vargas contribuiu para fragilizar a indústria, porque os senhores, os donos de fábricas, não se davam bem com a quantidade de direitos que vinham sendo conquistados pelos trabalhadores através das leis trabalhistas e depois com a consolidação da lei de trabalho, certo? Paulo Ramos, certo? Vamos lá. Aí nós temos o quê? Em 2020, no ano que teve duas provas da UEMA, caiu uma questão sobre a greve, a revolta da minha passagem, a revolta de 1951, a revolta da Ilha Rebelde, a revolta contra a eleição de Eugênio de Barros, oligarquia Vitorino Freire, caiu recente, certo? Não acho que cairia por agora, tá? Mas dá uma revisitadinha na revolta, na balaiada urbana de São Luís de 1951. No contexto maranhense, oligarquia de Vitorino Freire, que mandava no Maranhão, que ele dizia que aqui no Maranhão ele vinha apertar as cangalhas, como se nós fôssemos cavalos, como se fôssemos jumentos, alguma coisa assim. E no contexto nacional, governo Vargas. O último governo Vargas que caiu agora na prova do Enem, falando sobre esse último governo Vargas, certo? E o último movimento social que eu destaco para vocês aqui é a greve da meia passagem, certo? A greve da meia passagem caiu, mas ali foi antes de 2020 ou até 2020, caiu numas provas da UEM. Desculpa, gente, é porque é muita informação. Tá? A greve da meia passagem em 79, já no contexto de reorganização da sociedade civil, governo Castelo do Maranhão, prefeitura de Mauro Fecúrio, eu acho que era Mauro Fecúrio prefeito, e no governo já de Figueiredo. Ou seja, reorganização da sociedade civil e enfraquecimento da ditadura. É um exemplo de um movimento social dos estudantes que mobilizou a sociedade ludovicense, que conseguiu obter resultados. A atingir a meia passagem, o direito à meia passagem, como até hoje ocorre, certo? E aí, para fechar, eu acho que já próximo de fechar, galera, é só um destaque aqui, ó, para vocês olharem um pouquinho. Ah, não, galera, aqui um roteirinho que eu deixei para vocês. Marcas da República Velha, marcas da Era Vargas. Tá aqui as marcas principais para vocês treinarem, para treino, certo? Para vocês fazerem os treinos de vocês, tá? Então, marcas da República Velha, marcas da Era Vargas, marcas do vitorianismo, marcas da Era Sarney e da Nova República. Cadê Sarney, professor? Se não aparecer no próximo slide, vai aparecer no slide seguinte, certo? Nova República Roseana. Se for cair Roseana, vai cair o quê? Vai cair ou investimento na cultura popular ou privatizações, que o governo dela, na época das privatizações lá, exatamente junto, no mesmo período de Fernando Henrique Cardoso. O período de governo de Roseana de 95 a 2002, é o mesmo período de governo de FHC de 95 a 2002, certo? No final ele ainda sai para Zé Reinaldo Tavares, mas o governo dele ela foi eleito e reeleito para governar até 2002, certo? Sarney vai já aparecer um quadro aqui falando as principais informações de Sarney. E se for cair Sarney, como é que cai, certo? Então, Roseana, na Nova República, investimento na cultura, tanto é que nessa época o Maranhão, na década de 90, ganha o título de patrimônio histórico da humanidade, certo? Ou privatizações. Privatização da Semar, que hoje é aquela maravilhosa, aquela empresa, eu não vou citar o nome da empresa, né? Porque eu não posso fazer um negócio desse, aquela maravilhosa empresa de energia, né? E a Semar foi vendida, foi privatizada, o Banco do Estado do Maranhão e o Hospital do IPE, certo? O Hospital do IPE. Então foram bens públicos que foram privatizados no governo roseano. Investimento em cultura popular, certo? E aqui, deixa eu ver, galera, ó. Aqui tem um quadro falando sobre Sarney. Se for cair Sarney na prova, vai cair assim, galera. Ó, se for cair Sarney na prova, vai cair a relação de Sarney com a ditadura. Sarney constrói essa trajetória vinculada à ditadura, vinculada à arena. Quando a ditadura começou a desmoronar lá na década de 80, é que ele pulou do barco. Mas ele constrói o seu capital político na ditadura, protegido pelos militares do Maranhão, beleza? Segunda coisa, se for cair Sarney, vai cair a questão agrária, a partir da lei de terras.
quando houve uma facilitação, um benefício para grileiros, grandes proprietários, empresas nacionais, empresas estrangeiras, ali era a preparação do terreno para agronegócio, aumentando conflitos sociais, expulsão do homem do campo e favorecendo grandes empreendimentos no interior. A sementinha do que viria a ser o agronegócio ali na década de 70, a partir da Lei de Terras de 1969. Então fiquem atentos aí, se for cair Sarney, vai cair. Pode cair os grandes projetos, né, em Sarney, né, Companhia Vale do Rio Doce, Projeto Grande Carajás, e no final, ali na passagem da década de 80 de 90 para 80, a Alumar pode cair menos possível, acho menos provável, mas em 1989, década de 80, Sarney, presidente da República, houve a inauguração do centro de lançamento de Alcântara. Galera, a UEMA tem histórico de cobrar Alcântara, dá uma estudadinha sobre Alcântara, beleza? Vamos avançar aqui, galera. Essa aqui é a Maria Aragão, e aqui um pequeno histórico sobre ela. Histórico pessoal e o histórico de militante política. Não tenho mais tempo para ler um negócio desse aqui, mas está aqui toda a trajetória dela, mulher de Pindaré, pobre, já fala livre. Olha só, uma mulher negra do século XX, que nasceu ali na década de 1910, né? Então, obviamente, já nasce depois da abolição, mulher livre, mulher negra de Pindaré, que veio para São Luís, depois foi para o Rio de Janeiro, se tornou médico e depois se tornou militante comunista, lutou contra a oligarquia de Vitorino Freire, lutou contra a ditadura. Maria Aragão, certo? Galera, me desculpem eu alongar a aula, é muito difícil falar de século XIX, século XX, muito rápido, mas dentro daquilo que nós trabalhamos, do que nós acreditamos que pode cair, está esses tópicos aqui. Se for cair ditadura militar, dá para fazer uma relação de As Meninas com Maria Aragão. Dá para fazer uma relação da obra As Meninas, sobre a ditadura militar, com a Maria Aragão. Inclusive, protagonizada por mulheres, as personagens principais. Ou uma referência à greve da meia passagem, no contexto de ditadura, ou a passeata dos 100 mil. Fiquem atentos para essas questões. No mais, galera, eu já demorei muito. Muito obrigado, pessoal. Me desculpe pela demora, tá bom? Um beijão. Vamos arrebentar. Vamos para cima da UEMA agora. Agora é a vez da UEMA. Valeu, pessoal.